Então, boa noite a todas, todos, todes. Somos o Movimento Brasil Laico. Estamos ao vivo nessa segunda-feira, 12 de outubro de 2020, no nosso ciclo de lives pró Estado Laico, com candidatos à vereança que defendem o Estado laico. Esse ano de eleições, nós estamos trazendo, hoje a nossa quarta live, nós estamos trazendo candidatos de diversas regiões, diversos partidos, de diversas orientações, para construir diálogos a respeito da importância da gente defender, a lei da laicidade. O Brasil é um Estado laico e que nós, enquanto movimento, sabemos, somos conscientes da importância de que, num ano de eleições municipais, nós precisamos ter nas câmaras de vereadores candidatos, pessoas comprometidas com o Estado laico. Mais que nunca, mediante a situação que nós nos encontramos enquanto Brasil, nós precisamos agora colocar dentro das câmaras de vereadores para trabalhar pelo povo, para trabalhar nessa luta pelo respeito à laicidade do Brasil, dentro dos municípios, certo? Então, hoje nós estamos aqui com a Estael, PT, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Luiz Bacurau, PSOL Goiânia, Goiás, e a Ana Batista, Movimento Brasil Laico, vai fazer a mediação hoje da nossa live. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paula. Meu nome é Ana Flávia, então eu sou coordenadora de militância no Movimento Brasil Laico. Estamos aqui para defender a nossa causa. E, então, eu gostaria de convidar os candidatos presentes para se apresentar, fazer uma breve apresentação. Gostaria de começar pela professora Estael Soraya. Por favor, boa noite, professora. Boa noite, então, a todos, todos. Obrigada, Ana, pelo convite. Paula, um prazer conhecê-la. Bacurau, se assim me permite, né? Por favor. Prazer conhecê-lo. Meu nome é Estael Soraya, de Santos Rosa. Eu sou de Uruguaiana, sou professora da rede pública, atualmente aposentada. Sou oriunda do Movimento Social Negro na nossa cidade, uma atividade que a gente desempenha há 32 anos, e este ano estou candidata pelo Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Vereadores. Então, a gente está buscando, através desta candidatura, conquistar um outro espaço de luta e um outro espaço para implementação das políticas de ação afirmativa, não apenas para a comunidade negra, mas dentro do movimento social eu vou me inserindo em vários coletivos que envolvem a luta de todos aqueles que estão à margem da sociedade, oprimidos, e então a gente vai abarcando a luta das mulheres, a comunidade LGBTQIA+, e deficientes físicos, catadores e catadoras, são pessoas que a gente sempre caminhou juntos, e estamos aí nessa luta. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Maravilha. Luiz, por favor, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui nesse mundo irreal, virtual, que eu gostaria mesmo de estar assim, tete a tete, sentir pessoas. Faz falta aquela velha realidade caótica que todo mundo gosta, que assim, eu acho que não é tão forte, mas acreditaremos que um dia voltaremos a sermos nós mesmos. Mas, enfim, quero agradecer a todas vocês que, primeiramente, o convite, que não há meios para poder expressar esse convite, está no meio de mulheres que cada vez mais estão agregando e valorizando seus espaços. Vejam vocês que 75% são mulheres, e eu acho isso magnífico. Eu falo que eu tenho uma herança que é maravilhosa. Eu sou filho de uma mulher preta, pobre, mãe solteira, nordestina.
né? Então, acho que, assim, a bagagem que eu carrego é muito importante eu poder socializá-la. E o que minha mãe sempre me disse foi o seguinte, para eu poder me apresentar: meu filho, estuda, porque só estudando é que você vai conseguir mudar a nossa realidade. Primeiro mudar a nossa realidade para depois pensar maior. Baseado nisso, nos estudos, eu nunca fui um aluno tão bom, porque, querendo ou não, toda uma questão, né, da herança. Pobre, periférica, escola pública, mas mesmo assim consegui vencer sem pensar em meritocracia. Consegui adentrar, né, na antiga Escola Técnica Federal de Goiás, atualmente Instituto Federal, né, que temos aí por diversas partes do país, que inclusive, né, o PT foi um dos grandes responsáveis pela expansão da rede federal de ensino no Brasil. É uma herança que cada vez mais tem que ser frisada. Consequentemente, consegui entrar para a Universidade Federal de Goiás, onde fiz meu mestrado, comecei na graduação, fiz especialização em mestrado, e hoje estou terminando um doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesse meu trajeto, eu me envolvi muito, na época de juventude, com o movimento anarcopunk, que foi onde eu conheci a laicidade, onde eu conheci o que seriam os princípios da liberdade, sem amarras religiosas, dogmáticas, enfim. E com a bagagem teórica que nós vamos adquirindo na universidade, eu comecei a perceber que eu poderia militar de forma mais ampla. Foi onde que eu militei nos centros acadêmicos, em sindicatos, que eu já fui carteiro nessa vida. Hoje, atualmente, sou professor do Instituto Federal, né? Então, eu acho que, assim, a vida me ajudou a ter várias visões, e dentro dessas visões, né, uma visão plural do mundo laico, que eu estou aqui para poder debater com vocês. Maravilhosas apresentações. Tenho certeza que ambos vão ter muito a agregar ao nosso debate. Muito bem. Então, um ótimo debate para vocês, uma ótima conversa, uma ótima mediação, Ana, e Obrigada, vamos que vamos. Simbora, movimento. Muito bem. Vamos iniciar, então, com a primeira pergunta do debate, né, para a gente ter um parâmetro, né, onde se encontram as nossas lutas. Qual a opinião, né, de vocês sobre a proposta que o Bolsonaro, né, que já está em discussão no Congresso, a proposta dele, no uso da verba do Fundeb para escolas ligadas a igrejas evangélicas? Eu queria conhecer um pouco do posicionamento de vocês sobre essa questão. Por favor, professora. A gente, quando ouve, não é, e toma conhecimento de propostas como essa, é tomado por uma revolta. Mas eu também pensei no seguinte, que a Constituição Federal, ela de alguma forma permite, né, que o Estado, né, que o próprio, esse recurso do Estado, do Fundeb, ele possa ser direcionado para algumas escolas que são chamadas de comunitárias, né, e que sejam, né, lá da creches e ensino infantil, né. Nesse sentido, existe essa prerrogativa, não é, legal, mas eu andei acompanhando e li alguns textos, né, a respeito disso, mas também percebi que este projeto, ele prevê que este financiamento, né, ele também se dê no ensino básico, ou seja, vai até o ensino médio, e também a possibilidade desse financiamento chegar até o ensino profissionalizante, ensino técnico, né. E é claro que isso me encaminha primeiramente para uma reflexão que é uma proposta que é ilegal, né, inconstitucional. Mas a gente também tem uma outra possibilidade de socorro, né, de reflexão e de debate, que é através, né, desses espaços democráticos, embora que a gente veja que eles são muitas vezes comprometidos, né, com essas bancadas e tal, mas é um espaço de debate, o parlamento,
e a própria comunidade, e também temos o outro recurso, um recurso seríssimo, importantíssimo, que é o Ministério Público. Então, eu acho que nós podemos fazer, isso vai ser votado até o final do ano, se não me engano, né? Mas a gente tem, assim, uma série de caminhos a seguirmos, né? Para, de alguma forma, se reflita bem e veja do quanto isto eu diria que não apenas ilegal, né, mas injusto. As escolas públicas, não é só aqui na minha cidade, no meu estado, né, mas as escolas públicas vivem situações assim, de precariedade das inimagináveis, né? Precariedade nos prédios públicos, precariedade nas questões assim, que envolvem a iluminação, né, rede elétrica, a água, a alimentação, a merenda, precariedade, inclusive no que se refere a salário dos profissionais da educação. E eu acho que é extremamente injusto pensar, né, nesse momento, direcionar esses recursos para o ensino privado, né, num outro patamar que não seja aquele que já está estabelecido na Constituição Federal. Eu penso que nós, cidadãos, devemos buscar uma mobilização, né, um debate sobre essas questões, embora neste momento a gente esteja um tanto quanto limitado na nossa ação, porque o que nós fazíamos, né? Ou fazemos quando estamos diante de uma situação como essa que não atinge, aliás, que atinge, né, nossos direitos fundamentais. A gente se mobiliza, a gente faz caminhada, a gente faz carreata, a gente faz debate, né? Vai para as rádios, vai para a TV, vai para a Câmara dos Vereadores. Esse é o caminho que nós aqui em Uruguaiana fazemos. E se tivermos que fazer, aliás, se fosse possível fazer, né, em tempos de pandemia já não vai ser tão fácil assim. Mas também temos este outro recurso, que são as mídias que estão a nosso favor e com as quais a gente tem conseguido, né, manter o contato e temos conseguido nos manter ativos, né, socialmente e politicamente. Então, eu penso que a sociedade precisa, sim, se mobilizar, precisa ficar atenta, porque, infelizmente, o parlamento, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, está minado de pessoas comprometidas, não é? Com as diferentes religiões, mas nós temos duas que predominam, aliás, eu acho que agora uma só predomina, né? A religião, acho que já se foi o tempo que a religião católica era que dirigia, não é? Né? Agora são os neopentecostais. Então, precisamos, sim, buscar soluções, buscar caminhos, né? Porque se bobear, eles dão um jeito de burlar a lei, né? Mudar a Constituição, porque ultimamente tudo tem sido possível. E a gente já fica muito receoso em função disso, né? Mas isso também não nos impede de mudar. Houve a necessidade da adaptação, houve a necessidade da adaptação dessa militância também, né? Com certeza. A pandemia trouxe aí, né, várias alterações, né, no nosso cotidiano, nesses trabalhos, então acaba que afeta tudo, né? Mas não nos impede de lutar. Claro que não, estamos todos aqui, firmes e fortes. Luiz, o que você, dentro da sua área de atuação, traria de elementos para nós nessa questão? Então, eu vou por um lado, mas a fala da Soraya foi simplesmente cirúrgica. Ela foi, assim, muito pontual, porque ela agregou elementos que vão desde os movimentos populares ao próprio ensino propriamente dito, e a questão, né, de como que isso pode interferir negativamente no processo educacional. A fala dela foi muito cirúrgica. Parabenizo, como sempre, né? Nossos bastidores estávamos aqui conversando, magnífico estar aqui com vocês. E no meu caso, o que eu vejo?
Para aqueles que, porventura, não sabem, né, o que é o Fundeb, é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica. Esse fundo ele já é pouco pelas necessidades que se tem, as necessidades já levantadas, elencadas, reformas de escola, necessidade de livros, de bibliotecas, de aparato humano, que seja desde pessoas que estão lidando ali com a questão da alimentação, né, o vulgo lanche, com a limpeza, com as coordenadoras, com o secretariado, enfim, com toda a logística humana. Então, o dinheiro que já é destinado é pouco. Infelizmente, muito desse mesmo dinheiro é desviado, sabemos que isso ocorre naturalmente, não que eu estou dizendo que isso deva ser natural, naturalizar a corrupção, não, estou querendo dizer que, infelizmente, isso ocorre. Então, a partir do momento que um recurso que já é pouco, e que, no caso, esse pouco ainda tem direcionamentos vinculados à corrupção, e não consegue chegar onde deveria chegar, fazer essa manobra desrespeitosa com cidadãos, com crianças, porque o Fundeb está em educação básica, a gente pode colocar que tem algumas crianças e até essa fase ainda juvenil. É desrespeitoso demais, desrespeitoso demais. Então, a minha fala é bem objetiva, eu sou totalmente contra, já vejo que existem grupos, e o interessante é que são grupos que são até grupos não laicos, são até alguns grupos religiosos que já são contra essa questão, porque sabe que se isso ocorrer, a educação pública, tirando o nível federal, se você for olhar os níveis estaduais, eles estão extremamente precários, vai ficar pior ainda. Nós estaremos entregando de bandeja a educação para que se torne algo extremamente elitista, que só teria acesso à educação pública quem? Quem não tem absolutamente nenhum tipo de ação para poder pagar uma microescola. Então, a escola pública seria um depósito de pessoas, sabe? E o que a escola deve ser? Um lugar para formar cidadãos pensantes que possam ajudar a gerenciar o Estado. O que nós temos aí é um Estado dirigido por pessoas que usam da má fé, né? E entenda a má fé no sentido mesmo, usar a fé no sentido mal, maligno, para poder cada vez mais destruir todas as conquistas educacionais paulo-freirianas que nós tivemos, tá? Não vou prolongar muito a fala, não, mas acho que consegui explanar realmente a minha indignação com tal projeto. Deu para ter uma ideia, assim, você foi também bastante objetivo nas suas palavras. Então, assim, a gente está tentando, digamos assim, extrapolar um pouco mais em análises de conjuntura sobre as eleições. Saiu uma matéria recentemente na revista Exame, segundo a pesquisa, candidaturas de evangélicos subiram em torno de 32% nessas eleições. Isso é um número bastante expressivo, né? E, na opinião de vocês, isso representa algum tipo de ameaça, mesmo que indireta, ao Estado laico? E por que vocês acham que isso poderia ser algum tipo de ameaça? Professora, seguindo a ordem, por favor. Mas sem dúvida nenhuma, né? É uma ameaça. E nos últimos anos, né, a gente tem percebido o quanto toda a nossa vida tem sido, e especialmente nos espaços, né, de políticos partidários, nos espaços dos parlamentos, ou nos próprios executivos, né, em todos os níveis do nosso país, o quanto a gente tem observado a participação, né, das pessoas, de pessoas comprometidas com essas religiões, eu gosto de dizer neopentecostais, né, e quanto isso nos atinge. Só para vocês terem uma ideia, dentro do movimento social negro, nós trabalhamos e mobilizamos e temos uma série de ações com o povo de terreiro, né? E quanto esses legisladores estão preocupados em, de alguma forma, cercear a liberdade de outras pessoas, de ditar regras e normas de outras pessoas que não professam a mesma fé que a sua, né? E a partir daí, então, criar leis, né,
para que as pessoas se encaixem dentro do que eles julgam que é o melhor, que é o correto dentro dos seus preceitos religiosos, né? E aí, nas religiões de matriz africana, nós temos vivenciado uma série de situações, né? Desde dos ataques, né, de intolerância, de racismo religioso, que com frequência a gente percebe e vê nas mídias, né? Quebram os prédios, destroem os altares, destroem os monumentos públicos, agridem as pessoas, xingam, violentam, mas também buscam interferir nos rituais das religiões da matriz africana, de forma, usando a legislação, usando a lei. Aqui no Rio Grande do Sul, 2, 3 anos atrás, agora não lembro bem o período, houve uma tentativa de cercear, por exemplo, a sacralização dos animais, né, um projeto de lei de uma deputada estadual evangélica, né? Então, através do Código de Posturas e da Lei do Meio Ambiente, de proteção aos animais, ela vai fazer uma lei que vai proibir que as religiões de matriz africana sacralizem os animais, não é? Rito esse que é fundante, né, das religiões de matriz africana. Então, vejam o quanto, a que ponto chega a pretensão, não é, das pessoas de buscarem interferir, inclusive nesses ritos, né, que são próprios, característicos e fundamentais de outras religiões que não as suas. E também existe, bom, naquele momento, houve toda uma mobilização, né, das comunidades tradicionais de matriz africana, toda uma mobilização e conseguiram, de certa forma, reverter, porque fomos até o Supremo, né, e lá no Supremo vencemos, né, dizendo que isso faz parte, é óbvio, está na Constituição Federal também, né, esta defesa. Mas agora nós já percebemos um outro caminho, uma outra possibilidade de se cercear esta liberdade novamente, não é? Através de outro projeto de lei. E quem faz isso... fazer representação. Então, agora tem uma outra possibilidade do cerceamento dessa liberdade. Existe um projeto de lei agora que trata da questão quando vai sacrificar um animal, eles passariam a exigir todo o ambiente sanitário, de acordo com as normas da vigilância sanitária, né? Então, novamente, a intenção de atingir povos e comunidades tradicionais, religiosos, né, nos seus ritos. Então, o quanto isso nos atinge nas mínimas coisas. Eles ficam procurando mecanismos, né? Eles ficam procurando. É impressionante. Então, não dá de um lado, eles buscam brecha do outro lado, né? Então, essas pessoas buscando sempre colocar, né, a sua religiosidade, os seus preceitos, a sua maneira, a sua cosmovisão, não é? Como o parâmetro para todos os demais. E a gente valores morais. Exato. Não vamos permitir, né, que isso se concretize mais uma vez, não iremos. Faz parte dessa nossa luta também, o respeito à diversidade religiosa. É exatamente por isso que nós prezamos, o objetivo do nosso debate, é fomentar as pessoas a pensarem nisso, né? Alimentar essa discussão e expandi-la. Professor, qual o seu posicionamento diante dessa questão? Então, enquanto estava tendo essa fala, né, enquanto uma pessoa vai falando, você vai ter novas e mais reflexões. E o que me vem em mente, bem objetivamente, é o seguinte, que quanto mais nós temos candidatos que se caracterizam, e eu compactuo a mesma palavra que a Soraya colocou, com candidatos de matriz neopentecostal,
eu vejo isso como um grande problema. E esse problema, por consequência, torna-se ameaça, né? Porque um problema, ele é problemático maior quando ele está no poder. Sabemos, pegamos o caso maior da presidência, que era um problema que agora é um câncer. E agora, o que nós temos é exatamente isso que tem ocorrido. Aproveitando dessa leva automaticamente de pessoas que estão ali dando esse suporte ideológico para que a presidência se mantenha com esse discurso sectarista, xenofóbico, unilateral, sobretudo quando envolve, né, o agrupamento religioso ao qual o defende, que é esse neopentecostal, sem dúvida que é um problema. Por que é um problema? Porque ele tem feito algo extremamente fatal para nós, que ele tem tomado o nosso lugar de fala. Ele tem tomado nosso lugar de fala na família, nas ruas, na educação e na ciência. E aí isso ocorre de forma tão agressiva que hoje se colocou uma visão limitadíssima do qual é o conceito de família aceitável, qual é a religião aceitável, qual o posicionamento ideológico político aceitável. O que está ocorrendo é uma robotização legal da sociedade. Quando eu falo robotização, estou falando de seguir um único parâmetro. E quando eu falo legal, no sentido legalista mesmo do direito. Que estão havendo manobras jurídicas que vão caracterizar que um discurso preconceituoso sectarista torne-se verdade. E uma verdade legalista, que infelizmente faz com que pessoas que não se encaixam naquele padrão, muito bem colocado, né, pela Soraya, que sejam mulheres, mães solteiras, negras, que estão na periferia, que sejam pessoas homoafetivas, que sejam professores das áreas de humanas, tudo isso está sendo perseguido. Eu poderia enumerar vários outros. Então, quando se olha para o nível federal, né, na presidência, o chefe do executivo pensando assim, tudo vem de uma base. E essa base vem do legislativo municipal. E, consequentemente, é nesse momento que nós temos o sentido das eleições para vereador, nós temos que ficar cada vez mais espertos para tentar conter a essa ação, que é esse número cada vez maior de pessoas que estão tentando entrar nessa vida política com objetivos bem definidos, que é cercear. E por isso mesmo, né, e eu vou me usar como exemplo, melhor dizendo, que a minha campanha, eu coloco 2 simbolismos fortes que têm feito muitos questionamentos aqui. Me permita, não entendo isso como propaganda, mas como um exemplo para poder usar o que nós temos para combater. Na minha campanha, eu tenho usado uma cruz cortada, né? E o meu número de campanha é o 50666, que é um número, para alguns, os 3 últimos dígitos, né, representa algo cabalístico. Consequentemente, alguns veem isso como afronta, como algo agressivo. Número da Bíblia. Exatamente, lá em Apocalipse 13, né? E o que ocorre? Mas, na realidade, muitos do que usam o cérebro, né, que, infelizmente, quem apoia esse governo não usa o cérebro, automaticamente pensam que é algo agressivo, ofensivo, mas não é. Ali é uma somatória de sarcasmo, ironia e afronta. E a palavra que eu tenho usado bastante é: nós temos que incomodar, porque a partir do momento que nós incomodamos, nós mostramos que existimos. Muito bem. Pois então, a gente sabe, né, que o princípio, constitucional ele defende a laicidade por um pressuposto. No artigo 5º, né, da Constituição Civil de 88, está lá, escancarado, está ali na lei. Né? Mas, apesar disso, a gente vê vários momentos também, de forma muito aberta, onde essa laicidade ela não é respeitada. Né? A gente percebe que esse aumento expressivo no número de evangélicos, ele vai culminando exatamente nessas estruturas de controle e, de repente, cerceamento do direito, né, de outras religiões de expressarem os seus rituais. Né? Nós temos aí, através dessa predominância, digamos assim, de políticos evangélicos, também movimentos no sentido, assim, por exemplo, dentro do Congresso houve o perdão das dívidas milionárias das igrejas. Né? Eu queria saber, assim, sobre essa questão da tributação, isso
Porque essa é uma questão que também afetaria outras religiões, no caso de tributar templos religiosos. Eu queria saber o posicionamento de vocês sobre isso. Nesse sentido, assim, o que vocês acham que seria correto excluir, né, essas dívidas dos templos? São dívidas bilionárias. E o que vocês acham? Vocês acham que essa tributação ela é feita corretamente ou que ela não deveria ser feita? O que vocês pensam sobre isso? Dizer que eu entendo que esta tributação, em primeiro lugar, o perdão das dívidas, né, que tu colocastes ali, dessas igrejas, só demonstra o quanto os políticos religiosos, neopentecostais, né, os parlamentares e todos os demais que estão nos diferentes espaços de poder, o quanto eles estão comprometidos com essas igrejas, né? Porque igrejas que arrecadam milhões, né? Por que receber perdão de dívidas? Essa comercialização do sagrado virou moda, né? E com uma intenção que é a de fazer com que as pessoas percebam e se identifiquem e participando dentro deste nosso Estado capitalista, né? Nosso sistema capitalista, essa sua participação dentro da igreja, ela é usada como argumento de construção, para a construção, né, da sua igreja, e também como uma forma de contribuição para que aquele que doa seu parco recurso, um terço do salário, 30% do salário, para que ele receba aquilo em dobro. Então, há diferentes argumentos que são utilizados, né, nessas religiões, para que as pessoas colaborem com as igrejas. Eu entendo que essas igrejas devam ser, sim, né, tributadas. Nós tivemos, historicamente, por exemplo, a Igreja Católica, que construiu todo um poderio, não é, econômico, financeiro, através e a partir da exploração do trabalho do nosso povo, principalmente, né? No período de escravização, no período de colonização do nosso país. Então, a Igreja Católica, exploração das riquezas dos diferentes espaços geográficos, né? Onde esta igreja se instalou com este objetivo, né? Colonizar, e um objetivo também missionário. E atualmente nós vemos uma nova forma, né, de arrecadação, para que essas igrejas, de alguma forma, também enriqueçam, e no meu ponto de vista, este enriquecimento ilícito, né, não deve ser desobservado, muito pelo contrário. Os legisladores, né, as gestões públicas devem observar, sim, e devem tributar, sim, esses recursos, né? Mas aí, é claro, né, tem que se buscar quem vai ser, ou quais as igrejas, ou quem seria o tributado, né? Imagine um terreiro, né, lá da periferia sendo tributado, né? Então, não faz sentido, porque ali não rola dinheiro, não existe. Ali a participação que a pessoa dá é 5 pila, 2 pila, quando dá, né? É muito diferente, não existe uma... Muito pertinente isso, né? Tem a questão dos valores exato. também, né? As igrejas imensas lucram milhões, milhões, né? Sacos, sacolas, malas de dinheiro. O Edir Macedo é milionário, né? Então, eu acho que tem que tributar, sim, né? Agora, quem vai ser tributado? Quais igrejas serão tributadas, né?
esta seria uma observação a ser feita, porque não dá para usar a mesma medida para todos os templos. Não dá para usar, né? Porque acredito que dá para relacionar com a tributação de grandes fortunas, né? Assim, não diretamente ligado à herança, mas falando de algo parecido relacionado, né, a grandes templos, enfim. Acho que também, igual você falou, você não teria como tributar pequenos terreiros, né, onde não se tem um giro de capital lucrativo grande, não existe investimento, né, onde você vê ali, porque nas grandes igrejas, você vê, está ali estampado, né, o templo de Salomão, aquela coisa, né? Aquela pompa. Exatamente. E também em função do valor que é estipulado, né, para as pessoas colaborarem com essas igrejas, né? Então, é algo que a gente deve, sim, também ficar atento, né? São construções e políticas que estão sendo feitas que têm um objetivo e a gente sabe qual, né? Então, a importância de nós criarmos estratégias, e aí, aqui em Uruguaiana, minha candidatura também tem este objetivo, de nós buscarmos estratégias para combater neste espaço, que é um espaço, né, de municipal, Câmara Municipal, neste espaço nós combatermos essas práticas, né, que elas não são justas com o resto da comunidade. Então, já existem articulações, e aqui em Uruguaiana não é o único lugar, articulações dos movimentos sociais, povo de terreiro e outros, né, buscando essas estratégias para que nós não percamos, né, o nosso espaço, a nossa liberdade, né, e não sejamos pautados, os nossos comportamentos e ações e a nossa religiosidade pautadas por esses que aí estão, né? Certamente. É um ponto muito importante, né, você defender dentro da área da educação nesse momento que tem sido tão vilipendiada nesse sentido. Então, professor, qual que seria o seu posicionamento diante dessa questão em especial? Então, nós estamos em 2020. Olha só o que eu vou usar como parâmetro para justificar minha resposta. Em 2012, eu tive um problema com a Receita Federal, porque eu fiz uma declaração onde eu deixei de fazer a menção de uma determinada questão que eu tinha e simplesmente meu nome ficou preso à Receita Federal. Quem é Luiz Eduardo perto da dimensão do Estado brasileiro? Um nada, ou melhor, um cidadão. E eu fiquei extremamente chateado porque, mesmo eu tentando regulamentar dentro do prazo hábil, eu fiquei extremamente debilitado porque não consegui fazer certos documentos que eu precisava. Enfim, resumo da ópera. Se você imagina que o Estado brasileiro, organizado por suas instituições, é capaz de arrecadar de um cidadão comum e quando esse mesmo Estado quer, ele proíbe, coíbe, cerceia, e ele consegue, porque ele tem força para isso, eu fico pensando, esse Estado tem força de arrecadação muito maior. Abro um parênteses no meio da fala. Nós estamos com o Estado brasileiro que financeiramente está debilitado já há algumas décadas. E, consequentemente, arrecadar de determinados lugares seria um meio para amenizar a situação, não a resolução. E já que se fala tanto em taxação das mega fortunas, beleza, seria uma das soluções, beleza, não vou entrar nesse mérito. Agora, perdoar a dívida é complicado, muito complicado, porque se não perdoa a dívida de um cidadão comum, Luiz Eduardo, professor, porque qual uma justificativa racional, eu não preciso nem de uma justificativa jurídica, eu só quero uma racional, para poder então perdoar, e aí estamos falando de cifras que eu não dou conta de contar quantos zeros cabem nesse número, porque é muito zero. Eu falo para meus alunos, gente, vocês sabem o que é 1 bilhão? Eles falam, não. Você sabe quantos zeros tem em 1 bilhão? Não. É isso que se deixa de arrecadar, tá? Com corrupção, com negação ou perdão de dívidas. E pensamos maior, perdão de dívidas também de grandes empresas. Sabemos nós que empresas, mesmo no sentido capitalista da palavra, têm suas dívidas perdoadas, ou aquelas formas de pagamento a Deus dará que passa-se há décadas e acaba não se pagando.
Então, para mim, não há uma justificativa, não é. Olha que eu não estou falando da instituição igreja. Eu estou falando exatamente de que o Estado precisa arrecadar de forma lícita. E fazer isso é normal, é legal e é necessário. Agora, o perdão não é legal, muito menos necessário. Ele é extremamente pontual para o momento crucial que nós vivemos. Olha a nossa linha da miséria cada vez aumentando mais. Há quanto tempo eu não ouvia falar de pessoas vivendo na linha da miséria, ou o discurso de décadas atrás, nós vamos nos lembrar, falando de pessoas que viviam com $1 por dia, que era a referência. Olha isso acontecendo novamente. Em meio a isso, nós temos que pensar em perdão, é muito complicado. Então, estaremos aqui pensando, o Estado brasileiro, então, está oficializando a questão que agora, você ter uma igreja evangélica, você está, então, do lado do governo, você não tem que dar contabilidades para ninguém, porque quando fala contabilidade é expor os seus gastos e ganhos, como qualquer empresa. E, consequentemente, a igreja também, num sentido organizacional, é uma empresa. Olha o que eu disse, no sentido organizacional. E o que nós vemos é o Estado que hoje nós temos no Brasil, é um Estado que parece que não quer olhar, não dá um holofote a esses lugares. Ou seja, quando dá o holofote, é para poder ir numa igreja usá-la como falante, ir numa igreja para falar, olha, nós vamos perdoar tudo que vocês fizeram. Então, peraí, eu quero justificativas racionais para que isso ocorra, esse perdão. Se conseguirem me dar justificativas racionais, quem sabe eu até compactue, mas até o presente momento está muito difícil, para não falar impossível, porque justificativa legal, de legalista, não existe nenhuma para o que eu saiba. Mas o que se tem é um jogo de xadrez que está sendo feito em todas as instâncias governamentais e de poder para colocar pessoas que são conservadoras, que têm vínculo forte com essas igrejas neopentecostais e, consequentemente, fechar essa cúpula, essa redoma, para que nós, cidadãos, não cidadãos de bem, conforme é propagado aí, mas cidadãos que queremos transparência, não tenhamos acesso à transparência, que falta isso também. Até para haver a cobrança ou mesmo perdão, é preciso transparência. E onde que está ocorrendo essa transparência? Não está tendo transparência. Essa é a minha fala. Perfeito. É muito pertinente esses questionamentos que você colocou. Exatamente isso tem tudo a ver com os questionamentos que a gente faz com o movimento em si. Porque é exatamente isso que a gente está vendo, é uma escala, né, uma escala cada vez maior de religiosos na política, com intenções conjunturais, com intenções coordenadas, né, no sentido de movimentar blocos políticos para conseguir objetivos bastante específicos, né? O perdão dessas dívidas, como você falou. Por que o cidadão comum, que muitas vezes tem uma dívida que seria muitas vezes ínfima diante do valor que o Estado arrecada, né, ou que deveria arrecadar, pensando no perdão de dívidas assim, estratosféricas como essas, né, milhões de dívidas. Como pode? Como pode? Eu acho que todos nós temos que parar para fazer esses questionamentos. E, mais uma vez, eu saliento aqui que o nosso movimento ele não persegue religiões ou igrejas especificamente, né? O que nós defendemos? O uso correto das religiões, ou seja, dentro da Constituição, é instituído que a religião não se misture com o Estado. E nós defendemos o respeito a isso, já está lá a lei, né? A gente não está lutando para que uma lei seja construída para regulamentar isso, já existe a lei. Nós estamos tendo que nos movimentar para que a lei seja respeitada, né? Então, assim, caminhamos já para os momentos finais, com uma última pergunta, e depois a gente encerra, né, com mais alguns minutos, 1 minuto e meio para cada um finalizar. Diante dessa escalada, diante dessa ocupação, né, dos conservadores nas bancadas, no Congresso,
E junto com essas bancadas, valores que muitas vezes castigam as minorias, né? Falando de valores morais mesmo, muito racismo, muita misoginia, muita homofobia, né? LGBTQ-fobia. Como que vocês acham que seria possível, assim, dentro dos parâmetros de um vereador, o que seria possível fazer para garantir aí uma certa proteção para essas minorias? Eu vejo aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, onde assim existe um número bastante consistente de pessoas com esses valores, né? Agregados, às vezes separados, às vezes é só racista e não é homofóbico, enfim, mas vocês entendem. O que eu quero dizer, o que dentro, né, dentro do campo de atuação de vocês, o que seria possível, né, para a proteção desse professora? Como mecanismo de proteção, eu penso que nós temos, só para te dar, assim, falar de uma forma bem mais prática, né? O que nós temos buscado em Uruguaiana para a proteção das pessoas que estão desassistidas, das pessoas que sofrem racismo, das pessoas que não têm seus direitos preservados, cuidados, atendidos em todas as áreas, né? Então, acho que a participação dos movimentos sociais, os debates, têm contribuído bastante nos diferentes espaços, né? Debatendo, conversando, dialogando com a comunidade, a implementação das políticas que já existem, é isso que nós temos buscado para o nosso município, né? Trazer para cá políticas, comunidades tradicionais, né? Nós temos um plano nacional de povos e comunidades tradicionais, então trazer essas políticas. Nós temos políticas do Estatuto da Igualdade Racial, políticas de saúde da população negra, de saúde, de atendimento aos deficientes físicos, né? Então, trazer as políticas e implementá-las. E, muitas vezes, pressionar, tensionar, fazer de tudo que é possível para que o gestor público cumpra com o seu compromisso, que é o de implementar essas políticas. Então, chega, não é, o cúmulo de nós irmos lá e dizer, olha, tem que fazer. Esta é a política, né? Ela tem que ser construída. Só para vocês terem uma ideia, em 2016 eu participei do grupo de trabalho que ajudou a construir, eu era representante dos movimentos sociais, ajudou a construir o Plano Municipal de Educação. E também agora, há um ano atrás, nós construímos o Plano Municipal de Saúde da População Negra, né? Um grupo de trabalho que construiu isso. Mas qual é a contribuição do movimento social, né? Lá no Plano Municipal de Educação, depois de feito, construído todo aquele plano, dentro do executivo municipal, foram retirados, não é, metas e objetivos que envolviam, veja só, Bacurau, que envolviam a implementação da Lei 10.639, foi retirado, que envolvia acessibilidade e que envolviam as questões da gênero e sexualidade trabalhadas na escola, né? Inclusive transporte público para o interior do município. Foi retirado isso do Plano Municipal de Educação, né? Conseguimos trazer todos esses setores envolvidos. Professora desligou seu microfone sem querer. Faz pouquinho tempo, não perdemos quase nada. E aí nós fizemos, não é? Trouxemos todos esses setores da comunidade que estavam sendo atingidos, as políticas estavam sendo retiradas, né, do Plano Municipal de Educação, e fomos lá fazer um enfrentamento na Câmara dos Vereadores, sim, né?
Em algumas coisas nós obtivemos êxito, como sempre as questões de gênero e sexualidade, né, que é o grande dodói dessas pessoas, não é, que são os neopentecostais, que estão nesses espaços e querem impor, não é, esta moralidade de que não se pode trabalhar na escola, nem tratar na escola de gênero e sexualidade. Então, essa foi uma questão que ficou um tanto quanto prejudicada, mas as demais nós conseguimos. Então, a gente tem procurado, não é, através dos movimentos sociais, através da atuação na Câmara dos Vereadores, através da construção dos conselhos municipais, porque aí também nós buscamos, né, construir conselhos municipais que não haviam aqui no município e participarmos mais dos conselhos que já havia, né? Então, o conselho construímos, instituímos, não é? Com muita dificuldade, mas conseguimos o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o Conselho Municipal do Povo de Terreiro, né? Uma participação mesmo como participantes e não como pessoas que estavam, movimentos que estavam dentro do conselho, né? Mas no Conselho de Saúde, no Conselho dos Direitos da Mulher, nos conselhos dos deficientes físicos. Então, esta atuação é o que, de certa forma, vai nos dar, não é? Todo este amparo para que a gente consiga, então, manter as políticas que temos, né? E construir outras políticas. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo, né? Trazer, implementar as políticas nacionais e estaduais que nós temos e construir aquelas que aqui no município não temos. Fizemos isso com o Plano Municipal de Saúde da População Negra. As políticas já existem, né? O que precisa é o fomento ao respeito a essas leis. É um pouco parecido com o que nós fazemos em relação ao Estado laico, né? Já está instituído. O que nós fazemos é defendê-lo, né? Muito boas palavras. Muito bem. Bacurau, qual que é o seu posicionamento dentro dessa questão? Caramba, não sobrou quase nada agora para me falar, porque, né? A Soraya falou tudo com louvor. Eu vou só reforçar as palavras dela, que tudo perpassa por um sentido, né? Pela educação. Para nós mudarmos toda essa ordem que está sendo institucionalizada, é a questão da educação, né? E, sim, infelizmente, como bem colocado, nós estamos sendo cerceados em coisas elementares, como a educação sexual nas escolas, como a questão mais primária da biologia, que é questões darwinistas de evolução. Você imagina, né, se as questões mais básicas estão sendo cerceadas, colocar criacionismo na escola, tá? O que ocorre? Nós estamos colocando a ciência em segundo plano. A ciência, ela veio exatamente para somar forças para que nós possamos pensar num mundo melhor, plural, e não como nós estamos tendo, que é egocêntrico, individualista, sabe, cada vez mais ególatra um do outro. Então, o que eu quero colocar é exatamente, reforçando as palavras da Soraya, educação. E só pela educação nós vamos transformar pessoas em cidadãos que serão futuramente cidadãos do plural, do mundo que aceita o diferente, o diverso, o colorido, o preto e branco, sabe? Assim, porque cada vez mais eu vejo, não, assim, é até difícil falar isso, mas eu vejo no sentido mesmo real, que muitos discursos são pregados hoje, estão colocando a mulher em um sublugar, não é nenhum lugar, mas um sublugar, e o que é pior, algumas mulheres compactuam isso. Então, acho que nós temos que repensar aquelas ações da contracultura lá dos anos 60, quando mulheres como Simone de Beauvoir, como, né, o que queremos ainda é pouco, o impossível ainda é possível, sabe? Coisas do tipo, para que nós possamos pensar o maio de 68, fazendo uma releitura desse maio de 68 para o ano de 2020, 2021 e, sobretudo, 2022. Que o ponto crucial maior para nós vai ser 2022. Porque o que nós teremos agora é algo que pode ser danoso, mas dano maior vai estar lá em 2022, que são eleições presidenciais. Infelizmente. Então, para que eu não possa, né, alongar muito a fala, porque, assim, como você mesma disse, Ana, nós só temos 1 hora, né? E aqui a conversa do jeito que está, 3 horas,
seria, né, pouco para nós, né? Então, vamos lá poder adiantar para que não fique tão chato, né? Pelo menos eu acho que não está chato, né? Eu falo porque, assim, para não ficar tão maçante, mas eu falo que o que poderíamos pensar também, sabe o que é? Pensar em novas matrizes curriculares. E eu vou falar de uma coisa tão boba, que pode parecer que, para nós brasileiros, temos educação econômica familiar. Tá vendo? Nós não somos educados para gastar e economizar dinheiro. Nós não somos educados para lidar com a diversidade. Nós não somos educados para ver mulheres em altos cargos. Nós não somos educados para ver duas pessoas do mesmo gênero andando de mãos dadas. Então, nós temos que partir de um elemento básico, que é a educação, e partindo dos primeiros anos da educação básica, eu volto naquela questão do Fundeb, nós temos que manter o Fundeb para o Fundeb, pensar em novas matrizes educacionais para que, num médio espaço de tempo, nós podemos reverter a situação, não política de um país, mas reverter um país que possa lidar com os passos que alguns países já deram adiante no seu processo de evolução social. E tenho dito. Perfeito posicionamento, Bacurau, excelente. Enfim, deu para ter uma boa ideia, né, do que vocês pensam a respeito das pautas que nós defendemos. Tudo isso que vocês falaram faz parte dessa estrutura, né, do movimento que a gente defende. A gente defende a diversidade religiosa e também a diversidade diversidade sexual, a diversidade de gênero. Isso faz parte, né? Faz parte de um Estado plural, né? De um país plural. Nós somos um país culturalmente muito diverso. Isso precisa ser respeitado. E isso também perpassa pela religião, né? Então, assim, só para encerrar, né, a nossa live, foi maravilhoso, posicionamento excelente. Enfim, como o Bacurau falou, a gente tem que, agora a gente vai passar pelas eleições municipais, mas a gente tem que começar assim, a articular, né? Nós estamos aí, né? Vai ter um piscar de olhos, daqui a pouco já é a eleição presidencial de novo. Parece que não, mas passa rapidinho. E até lá, nós temos que continuar articulando esse movimento e vocês seriam muito bem-vindos para continuar conosco, independente do resultado da eleição de agora, e para se juntar a nós na militância em defesa do Estado laico. Então, um último minutinho para vocês se despedirem e depois a gente vai encerrar. Fiquem à vontade para fazer aí, comentários sobre o assunto. Ok. Novamente, então, agradecer, né, a oportunidade dada, né, pelo movimento Brasil Laico. É de fundamental importância, sim, né, que nós nos mobilizemos, tentando manter os direitos que temos e ampliá-los quando necessário. Dizer que aqui em Uruguaiana, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, né, Ana? Fronteira com a Argentina, Bacurau. A gente dá dois passos não, um pouquinho mais, né? Atravessa a ponte, está na Argentina. Mas aqui nós temos uma mobilização e uma preocupação com essas perdas muito significativas para todos nós, né? E em função disso lançamos uma candidatura que tem este objetivo, né? Que é de mobilizar, mesmo que não estejamos na Câmara dos Vereadores ano que vem, né? Mas a visibilidade, o trabalho construído durante esses 32 anos de militância, com vários coletivos, né? Buscando a manutenção e a ampliação dos nossos direitos, ela vai continuar, né? E agora, mais do que nunca, tendo em vista que esses espaços, né, recheados, impregnados de neopentecostais, têm nos
prejudicado e tem procurado cercear nossas liberdades, coisa que nós não queremos e não vamos permitir. Então, estamos mobilizados para isso. Estamos mobilizados enquanto cidadãos, estamos mobilizados enquanto sociedade, estamos mobilizados enquanto religiosos também, né? Para que nós consigamos, então, de alguma forma, não digo reverter essa situação, né? Porque nós não conseguiríamos isso numa eleição. Né? É todo um processo. Nós estamos iniciando um processo de mudança que foi construído já há algum tempo, mas que nós buscamos sim, né? Pelo menos estarmos equitativamente representados, para que no momento das decisões nós possamos, né, fazer a diferença. E é essa que tem sido a nossa luta e é isso que nós pretendemos continuar fazendo. Independente do resultado das eleições, também nos colocamos à disposição do Movimento Brasil Estado Laico, né? Nos colocamos à disposição para que a gente continue fazendo esses debates, né? Eu acho que é de fundamental importância. Mais uma vez agradecer, foi um prazer te conhecer, Bacurau, estamos à disposição aqui quando quiser vir passear, quando quiser debater, tratarmos de outras temáticas. Tá? Uma alegria ter participado. Bacurau, suas considerações finais, por favor. Então, primeiramente, né, como é de praxe, né, você, Ana, e a Paula, né, acho que a Paula está no estado metafísico, né, que ela não está aparecendo aqui, mas ela deve estar metafisicamente entre nós aqui. Vocês duas, pelo convite. A Soraya, conhecendo ela virtualmente, já pode saber que eu já fiquei seu fã, e que se eu for aí no Sul, pode saber que eu vou pedir um pouso aí, e vou aproveitar e vou na Argentina, tá bom? E sem dúvida que eu tenho usado uma palavra que é uma palavra-chave no meu processo de campanha, que é a questão de incomodar. Que o que nós temos que fazer, o movimento laico, as pessoas que levantam a bandeira pró-educação livre, educação gratuita, pública e com qualidade, é incomodar a quem vê e olha para nós como os errados na história. Nós estamos do lado certo da força, tá? Ou seja, o lado dos iguais. Não existe os diferentes, existem os iguais. Tá? Vamos lidar e tratar todos como iguais. E é o que nós não vamos ter nesses momentos atuais que o Brasil vive. Nós não vamos desistir. É o que eu falo, nós estamos aqui para incomodar porque nós existimos e resistimos. E não só com o nosso grupo, que é específico à causa laica, mas eu queria até ampliar um pouco maior pela questão também do combate ao né, que eu acho que hoje é um dos maiores males que o Brasil também enfrenta, que é o fascismo. E nossa bandeira é uma bandeira antifascista, né, porque o fascismo, ele hoje vestiu uma bandeira e se traveste nas famílias, nos discursos, na escola, na igreja, e ele é violento, ele é agressivo, ele é maldoso e ele é cancerígeno, porque ele mata. Então, antes de tudo, é bom colocar que todos nós temos a bandeira também antifascista. E, consequentemente, em prol de uma luta antifascista, em favor de um Estado laico e de uma educação pública gratuita com qualidade, são as nossas bandeiras de todos e todas aqueles que estão presentes aqui nesse momento. Eu desejo, então, a todos um abraço fraternal, tá? Não pode ser, infelizmente, presencialmente devido à pandemia e à distância geográfica, mas sintam-se todas abraçadas e com carinho. Obrigada. Maravilhoso. Bacurau, muito obrigada a presença de vocês, foi maravilhoso, foi excelente, muito edificante. Então, a gente vai encerrando por aqui essa live. Eu queria pedir para que todo mundo que estivesse acompanhando até agora continuasse conversando com as pessoas sobre o movimento, compartilhe com os seus amigos e a gente fica por aqui, então, e na próxima segunda-feira nós também temos live para o Estado Laico, né? E na próxima segunda-feira nós traremos novos candidatos para falar a respeito. Até logo.
Tchau, tchau. Prazer. Um grande beijo, boa sorte, Bacurau, boa luta. Boa luta para todos nós. Tchau. Tchau. Tchau.